Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para você sobre os processos para abertura de empresa. Então, dicas como passo a passo, portes de empresas, natureza jurídica, forma de tributação. Então, o ideal para se iniciar uma empresa é elaborar um plano de negócios. É por meio dele que se consegue tomar todas as decisões, porque ele é uma ferramenta que contribui para a tomada de decisões estratégicas, evitando endividamentos futuros desnecessários e mostrando a viabilidade comercial e financeira da empresa. Então, o ideal, antes de se iniciar a abertura de uma empresa, é fazer o plano de negócios e verificar a viabilidade para essa atividade que a pessoa tem interesse em abrir. Então, aqui, depois de definido o negócio, definido todas as diretrizes por meio do plano de negócios, começa o passo a passo para a abertura da empresa. A primeira coisa é encontrar um contador. Encontrar um contador que realize a abertura da empresa, bem como mantenha o controle da mesma. Com exceção do MEI, as demais empresas precisam ter um contador que mantenha a contabilidade da empresa. Então, o ideal é que esse contador já realize a abertura da empresa, que ele é um profissional capacitado para isso. Ele tem que ser um consultor que auxilie de forma gerencial a manter as finanças organizadas e de forma legalizada, auxiliando o gestor no processo de tomada de decisões. O segundo passo é realizar as consultas prévias, consultar a viabilidade do nome empresarial, bem como do local para instalação da atividade junto à Prefeitura Municipal. Então, esses são os passos, estando definida a atividade econômica, já tem a pessoa certa para auxiliar nesse processo, já foi feito o plano de negócio e se inicia as consultas prévias. Outro passo é elaborar o contrato social, que nesse caso é para sociedades limitadas, onde vai constar o interesse das partes, o objeto do contrato e a maneira de integralização das cotas de capital. No caso do empresário individual, é feito o requerimento de empresário individual. E para microempresa e empresa de pequeno porte, não é necessária assinatura de advogados. Grandes empresas já precisam dessas assinaturas. O outro passo é o registro na junta comercial. Apresentar o contrato social, em caso de sociedades, cópia de RG e CPF dos sócios, requerimento padrão, que é a capa de processo da junta, ficha de cadastro nacional, consulta de viabilidade e as guias com as taxas pagas. Estando tudo correto, a junta comercial irá fornecer o NIRI, que é o número de identificação do registro da empresa. Tendo o NIRI, já pode ir para o próximo passo, observando que o MEI não precisa realizar processo na junta comercial. Estando de posse do NIRI, já é possível emitir o CNPJ. Essa emissão ela é feita diretamente no site da Receita, e nela já vai ser feita os documentos que devem ser apresentados, que é o FCPJ, Ficha de Cadastro de Pessoa Jurídica, e o quadro de sócios e administradores. Assim, se consegue obter o documento básico de entrada no CNPJ, que é o DBE, e após a apresentação de alguns documentos, estando aprovado, aí sim vai ser emitido o CNPJ. Outro passo é o alvará de funcionamento, PPCI e alvará sanitário. O alvará de funcionamento é emitido pela Prefeitura Municipal mediante apresentação de documentação. O alvará de prevenção e proteção contra incêndio é emitido pelo Corpo de Bombeiros de forma simplificada ou completa, isso depende da atividade que a empresa vai exercer. E o alvará sanitário é emitido pela Vigilância Sanitária, é obrigatório dependendo da atividade que vai ser desenvolvida. Em alguns casos que não é necessário. Aí nós vamos para o registro estadual ou municipal. Para as empresas que trabalham com produção de bens ou com venda de mercadorias, é necessário registro na Secretaria da Fazenda, para emitir inscrição estadual. Já para as empresas que trabalham com prestação de serviços, é necessário registro na Prefeitura Municipal para obtenção da inscrição municipal.
Isso porque as empresas que vão ter inscrição estadual, elas vão contribuir com o ICMS, com o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Já os que vão ter inscrição na Prefeitura Municipal vão contribuir com o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é de competência municipal. Depois, no próximo passo, a gente vai ter o cadastro na Previdência Social, que é independente de se ter funcionários, a empresa tem que ter o cadastro da empresa e dos sócios na Previdência Social. Esse cadastro ele pode ser realizado agora via transmissão do e-social. Algumas empresas ainda precisam emitir outras licenças específicas para o tipo de negócio, como, por exemplo, licenças ambientais, autorização das Forças Armadas, em alguns casos, ministérios, registros em órgãos de classe. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre a definição da atividade econômica, que elas são a atividade principal e secundárias, elas devem estar definidas no CNAE fiscal e podem ser consultadas no site do conclave.ibge.gov.br. No próximo vídeo eu vou estar mostrando como fazer essa consulta. Aqui eu falo um pouquinho sobre o nome fantasia e razão social, que muitos têm dúvidas com como definir. O nome fantasia é aquele nome popular da empresa que costuma aparecer na fachada da empresa e nas suas propagandas. Ele pode ou não ser igual à razão social. Já a razão social é o nome de registro da empresa, ou seja, o nome dado à pessoa jurídica que consta em documentos legais. Geralmente, essa razão social envolve o nome dos sócios ou o nome do empresário que abriu a empresa, sendo um empresário individual, acrescentado do termo LTDA, limitado, ou não, se for um empresário individual. Já o nome fantasia geralmente é aquele nome que tem a ver com o negócio que está sendo iniciado. Então, essas são as principais diferenças entre um e outro. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a forma ou natureza jurídica. Existem várias formas ou naturezas jurídicas. Uma delas que está bem em alta é o microempreendedor individual, que é o MEI, que é um empresário individual com receita bruta anual até 81 mil reais, e ele pode ter um funcionário. É optante pelo Simples Nacional e não necessita fazer todos os passos apresentados para a abertura da empresa que eu falei anteriormente. A partir de setembro, ele está dispensado da emissão de alvarás. Mais dicas para abertura de MEI pode ser diretamente no portal do empreendedor.gov.br. Já o empresário individual, o que diferencia ele do MEI é que a restrição de algumas atividades que não podem ser MEI e o faturamento anual, que pode o enquadrar ou em microempresa ou empresa de pequeno porte. Aqui nós temos a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Também é uma sociedade de um único sócio, porém é uma forma com algumas exigências e limitações. A pessoa física só pode ter uma Eireli e o capital só pode ter uma Eireli. E o capital social deve ser pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo do Brasil. A sociedade unipessoal limitada surgiu justamente para contrapartida ao Eireli, porque por meio dela é a possibilidade de abrir uma empresa sem sócios e ter o patrimônio particular protegido, já que é uma limitada. E não necessita um capital mínimo como na Eireli. Então, em alguns casos, geralmente é mais vantajoso agora a sociedade unipessoal limitada. Essas 4 que eu falei são as empresas que são apenas uma pessoa que vai abrir, apenas um empresário, não tem sócios. Já as que eu vou falar agora são os que possuem sócios. A sociedade simples são aquelas que unem diferentes prestadores de serviços para atividades técnicas, científicas, intelectuais. Exige que os sócios tenham a mesma profissão. Por esse motivo, cooperativas e associações são sempre consideradas sociedades simples. Já a sociedade empresária limitada é a mais comum, porque 2 ou mais sócios vão definir um acordo no contrato social, limitados ao capital social investido, e o qual não há um limite estabelecido. É bem flexível, possui um custo reduzido, podendo também ser enquadrada no Simples Nacional. E aí, por último, vem a sociedade anônima, que prevê inúmeros sócios com percentuais de ações na empresa. Ela é vantajosa, mas custosa e complexa para quem está iniciando uma sociedade. Ela é ideal para estruturas já consolidadas, com fim de captação de investimentos,
Pode ser aberta, ações negociadas na bolsa ou fechada, recursos controlados por acionistas. Aqui vem, então, o porte da empresa, onde aparece o MEI novamente, que é o faturamento anual até R$81 mil e pode ter apenas um funcionário. A microempresa, que é um faturamento anual até R$360 mil e pode ter até 20 funcionários. A empresa de pequeno porte, que é um faturamento anual até 4,8 milhões, pode ter até 100 funcionários. E aqui eu trago um pouquinho do médio e grande porte, feito pelo BNDES, que é o faturamento anual maior que 4,8 milhões e menor de 300 milhões, se enquadra em médio porte. E o grande porte, faturamento acima de 300 milhões. Esse é o enquadramento do BNDES. Existem vários enquadramentos acima do médio porte para diferentes órgãos. E aqui, por último, trago as formas de tributação. O Simples Nacional, que é uma forma mais simplificada de tributação, não tão simples assim, mas é o que tem de mais simplificado e que engloba 8 impostos em uma alíquota única, com valores reduzidos. São o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, PIS, COFINS, a Contribuição Patronal do INSS, o ICMS, IPI, ISS e Contribuição Social do Lucro Líquido. Para saber qual alíquota a empresa se encaixa, é necessário ver qual anexo ela vai pertencer. Então, existem algumas situações que não são tão simples, mas é o modo ainda mais vantajoso de tributação, para aquelas empresas que podem se enquadrar. Aí, para aquelas que não podem se enquadrar no Simples, nós temos o lucro presumido e o lucro real. No presumido, o governo que estipula um percentual que irá servir para encontrar a base de cálculo do imposto. Já no lucro real, são descritas todas as despesas dedutíveis com base no faturamento mensal. E o imposto de renda vai ser calculado sobre o lucro da empresa. Aqui todos os tributos são feitos de forma separada, não são englobados como no Simples Nacional. Então, aqui eu deixo meus canais no Instagram, @profgiane, Facebook também, @profgiane, o YouTube, Profgiane Nogueira. Vocês podem se inscrever no canal, ativar o sininho, sempre que eu postar um vídeo, vai notificar vocês. E o meu e-mail. Muito obrigada.